Boa noite para vocês. Nona aula de leitura do livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Nós estamos fazendo uma leitura bem detalhada, trecho por trecho, e assim a gente acaba explorando com mais cuidado o texto, e por isso nona aula. Então aí já deve ter, somando com o que a gente for entregar hoje aqui, já deve estar dando pouco mais de 9 horas de conteúdo. Assim, eu duvido encontrar alguém fazendo o que a gente está fazendo, né? Não só a leitura e a exposição propriamente, mas o debate que a gente abre aqui, que, pelo menos na minha percepção, enquanto alguém que está, para além da produção de conteúdo de filosofia, mas que também leciona filosofia, e eu acho que quando a gente debate, faz mais sentido. É, a gente aprende mais quando a gente troca, quando a gente ensina. E esse movimento ele faz com que o conhecimento ele se cristalize com mais intensidade em nós. Então é um movimento interessante, né? Debatam filosofia com os colegas de vocês. Eu lembro que eu fiz muito isso na graduação e ajudou bastante. Acredito que a maior parte de vocês esteja com esta edição, e nós paramos na página 47, tá? Que é bem o final do quarto capítulo, né? Hoje eu pretendo terminar esse quarto capítulo e iniciar o quinto. Uma coisa passando pela minha cabeça. Ah, agora. PDF, tá? Se vocês estiverem assistindo esta aula, seja lá no YouTube, enfim, seja na plataforma, que eu subo a aula na plataforma também, tem o PDF disso rolando por aí, não sei de nada, mas me chamem que eu compartilho com vocês. Eu vou ler um trecho, que é um trecho, nós ficamos aí um mês, eu acho, na verdade, sem encontro, né? Pegou tanto o início do ano quanto um curso que eu estava dando, que acabou tomando um espaço significativo da minha agenda de trabalho. Mas eu vou pegar um trecho, o último trechozinho que a gente debateu na última aula, porque ele serve um pouco de retomada, mas ele serve especificamente de retomada do próprio livro como um todo, não só da última aula. Isso está na própria 47, lá em cima, quando ele diz assim, ó. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos, ao mesmo tempo, prisioneiro e vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível mesmo sem senhorio. Se pudesse resumir o livro, se alguém falasse assim, fala desse livro aí em poucas linhas, sem precisar ler o livro todo. Esse trecho aqui faz isso. É a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, que se segue da sociedade disciplinar. É o que ele está falando aqui. Então, veja, quando ele diz assim, ó, a exploração é possível mesmo sem senhorio. Ele está fazendo referência à transição da sociedade disciplinar do Michel Foucault para a sociedade do desempenho que ele está descrevendo. E, portanto, a transição de um contexto em que existia alguém que te controlava ativamente, um controle que o Foucault usa a expressão dos corpos dóceis, né? E esse movimento era feito pela escola, pelo hospital, pela prisão. O hospital, não só o hospital tradicional, mas especificamente o hospital psiquiátrico, é o controle deste outro para tornar este outro, por exemplo, produtivo, se a gente pensa no contexto do capitalismo. Eu preciso de um sujeito. Porque, veja, a sociedade disciplinar, quando Foucault, por exemplo, teoriza o conceito de louco, ele teoriza um louco que precisa ser apartado da estrutura social, porque na lógica do louco, a produção no sentido capitalista pouco importa. O louco tem um jeito muito próprio de existência. E o capitalismo, bom, depende de trabalhadores para existir. Pós-revolução industrial, você pensar aquelas indústrias nascentes, né? Aquela infinidade de pessoas trabalhando diariamente e mortes diárias acontecendo, mas veja, para essa indústria funcionar, é preciso que tenha trabalhador. E o louco não, para ele aquilo ali, né, não fazia sentido na lógica de existência dele.
Então, esse louco, além de atrapalhar por não fazer parte, né, de uma lógica produtivista, ele ainda pode ser alguém como exemplo para aqueles que estão lá sendo explorados, tomarem este louco como exemplo no sentido de subversão dessa imposição, né, do seu sentido produtivo. É aqui que o louco é apartado da estrutura da sociedade. Ele é internado, né? Ele é tomado como louco no seu sentido patológico, e afastado da estrutura social. Essa é a sociedade disciplinar, então. Eu preciso disciplinar o outro para fazer com que ele seja produtivo, por exemplo. Eu vou tornar esses corpos dóceis para que eles se movimentem da maneira como eu quero. Então, tem esse dedo que aponta do lado de fora para controlar. E aí, o que que acontece? O capitalismo percebe que isso não é tão efetivo. E não é tão efetivo porque o controle pelo não, ele trabalha um condicionamento. É a ideia do bater, né? Quando você bate no indivíduo, acho que o exemplo da aula passada que eu dei é o exemplo da palmatória. Quando você batia numa criança lá atrás, né, no contexto de escola, a criança fez alguma coisa que a professora entendeu como errada, bate-se na mão da criança, a criança fica de castigo. A criança pode até parar de fazer o que ela fez de errado, mas ela não faz porque ela aprendeu, ela faz porque ela está com medo de apanhar de novo. Então, ela é condicionada pelo medo a não fazer aquilo de novo. E aqui é a mesma construção. O capitalismo vai perceber que o condicionamento não é tão efetivo, porque em algum momento, quem apanha demais pode se subverter, né? Você não vai ficar querendo apanhar para todo sempre. Então, quem está apanhando, em algum momento, pode levantar a cabeça. É aí que vem a transição. Sai de uma sociedade disciplinar que controla externamente, que faz esse movimento de condicionar o outro, sai desse contexto e agora dá ao sujeito liberdade. Tira esse controle externo e fala: não, vamos lá, você consegue, tu é livre, tu consegue fazer esses movimentos. É o discurso meritocrático, né? Quer dizer, vai lá, você só depende de você, você é chefe de você, você empreende, você só precisa de você. E aí, nesse movimento, funciona por quê? Porque quem que te controla agora? É você mesmo, né? Quem que te movimenta no sentido produtivo é você mesmo. E nada mais efetivo do que isto. Porque entre o dedo de lá de fora te controlando e você mesmo se controlando, é aquele momento que você está no seu ócio, né? Paradinho, quietinho lá no seu canto, e você pensa, mas eu devia estar fazendo alguma coisa, porque lá o meu concorrente está fazendo. Você não consegue usufruir do ócio, no seu sentido criativo, da importância que o ócio tem. Então é disso que ele está falando, ó, vou repetir. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos, ao mesmo tempo, prisioneiro, porque estamos presos nessa construção, mas e vigia, porque é a gente que se controla. Somos vítimas e agressores. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível mesmo sem senhorio. É mais efetivo, porque somos nós mesmos que estamos fazendo esse movimento de autodisciplinamento, né? E é um choque, né? É um sofrimento, porque é você no embate com você mesmo. Teu corpo esgotado e você falando, bom, se eu quiser comprar. E aí entra aqui toda uma construção, né? Quer dizer, a gente está num contexto que é estimulado ao consumo, no seu sentido alienado, e aí o indivíduo pode pensar, mas se eu quiser comprar aquele telefone, aquele tênis, eu preciso entrar no estado de produção, 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 e aí fica uma bola gigantesca de neve que vai só aumentando. Vou ler agora um trecho que é inédito para a gente, a partir, então, da continuação dos nossos estudos. Pessoas que sofrem com a depressão, com o TPL, o transtorno, é o borderline, tá? É o limítrofe, transtorno de pessoa limítrofe, e o SB, que é o burnout, desenvolvem sintomas iguais aos que apresentavam também aqueles muçulmanos. Nota de rodapé, vou ler. Muçulmano era o apelido pejorativo dado àqueles prisioneiros nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, que, em função de sua debilidade física e mental, não passavam de esqueletos ambulantes. Olha o nível da comparação do Bill Churran.
Ele está colocando, ele está dizendo que os trabalhadores, dentro desse contexto de exploração, né, de um sujeito que é massificado pelo capitalismo, enfim, ele tá comparando com esses indivíduos do contexto da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Então, olha só, esses que desenvolvem esses sintomas iguais aos que apresentavam também aqueles muçulmanos nos campos de concentração. Os muçulmanos são prisioneiros fracos e consumidos, que se tornaram completamente apáticos com a depressão aguda e que nem sequer conseguem ainda distinguir entre o frio físico e o comando do guarda. Não podemos nos isentar da suspeita de que o animal laborans pós-moderno, quem é o animal laborans pós-moderno? É o trabalhador alienado ali, que acredita que de fato está nesse processo mecânico de existência. Com seus transtornos neuronais, todos esses que a gente mencionou aqui, seria também um muçulmano, com a diferença, porém, de que, diversamente do muçulmano, está bem nutrido e não, raras vezes, bastante obeso. Aqui tem um ponto importante de debate. Por que bastante obeso? Tem duas explicações do porquê que estes trabalhadores, nesse contexto de exploração do capitalismo, estão obesos. Primeira explicação: num contexto de vulnerabilidade social, a gente não dá conta de comprar os melhores alimentos, os alimentos saudáveis. Muitas pessoas precisam recorrer ao que dá para comprar. E aí, às vezes, industrializados, por exemplo, são acessíveis para quem não tem essas condições. Essa é uma primeira explicação. A segunda explicação é o tempo, né? Quando você dentro desse contexto de autoexploração, né? De um sujeito massificado e que hoje, por exemplo, se a gente pensa nas redes sociais, e no fato de estarmos hiperconectados, a gente trabalha o tempo todo, né? Às vezes a gente tem uma jornada de trabalho fixada por lei, mas, bom, isso não se aplica de fato na estrutura da realidade. Às vezes você recebe uma mensagem do seu chefe no final de semana, ou você que é empreendedor e responde, sei lá, um cliente no final de semana. Então, a gente está trabalhando o tempo todo. E nesse movimento de trabalhar o tempo todo, as pessoas estão se alimentando muito mal. Já te passo, tá, Ana? E nesse movimento de se alimentar muito mal, acabam comendo qualquer coisa, nesse sentido de alimentação, e qualquer coisa não saudável, e acaba aumentando os índices de obesidade. Pode falar, Ana, fica à vontade. Eu relaciono essa também, né, uma possível explicação que veio na minha mente é, em relação a essa questão da obesidade, dele ter usado essa palavra, também em sentido metafórico. Interpreto essa frase no sentido metafórico de que da mesma maneira que o obeso ele chega atinge essa condição pelo excesso de comida, assim, fazendo a correlação mais comum, né? Eu não vou entrar nas questões específicas de que uma pessoa pode ser obesa. Mas, analogamente, é, essa pessoa ela pode estar obesa metaforicamente por conta de todos os excessos da vida contemporânea. Algo que ele fala lá no início do livro, né? Que ele fala que tudo é muito. É É só possível. isso. Não, faz sentido. Pensar, inclusive, por exemplo, daqui a pouco a gente vai até voltar nessa construção dos estímulos, né? A gente vive uma existência hiperestimulada, e aí também é um excesso, né? A gente, de fato, vive numa construção de excessos em diversas variáveis. Dá para fazer, sim, essa analogia. Eu vi que entrou uma galera aí, tá, gente? Boa noite, a gente já começou aqui o nosso bate-papo. Estamos na página 48. Vou ler na sequência e continuo o debate, ó. Lembrando que ele está, nesse movimento do texto aqui, ele está lendo e comentando o texto da Hannah Arendt, tá? A gente vai retomar essa discussão que ele coloca lá. Então, ele diz, ó, o último capítulo da vida ativa de Hannah Arendt trata do triunfo do animal laboras, né? O animal laboras é esse que trabalha mecanizado e vocês vão lembrar
Vou fazer esse movimento de lembrar, porque tem um tempo que a gente não se encontra. Que a Hannah Arendt estava defendendo uma necessidade de. Vou até voltar aqui no início do capítulo, só para não ficar solto. Ele diz assim: ó, em seu escrito, Victa Ativa, Hannah Arendt procura reabilitar a vida ativa contra o primado tradicional da vida contemplativa. Isso porque ela faz uma leitura de uma vida contemplativa da modernidade, um tanto quanto problemática. Para o Byung-Chul Han, a gente vai perceber que é uma leitura equivocada da Hannah Arendt, e ela está propondo uma vida ativa no seu sentido de autonomia, de um sujeito que tem autonomia nesse contexto neoliberal, em que as pessoas estão massificadas, e vivendo uma estrutura de produção e consumo completamente massificadas. Mas aqui ele está dizendo, bom, o último capítulo de Vida Ativa da Hannah Arendt trata do triunfo desse indivíduo que vive uma existência mecanizada. Frente a essa evolução social, Arendt não oferece nenhuma alternativa efetiva. Apenas constata, resignada, que a capacidade de agir fica restrita a poucos, ou seja, poucas pessoas de fato têm ação dentro de um contexto de autonomia e, portanto, pessoas que de fato, aqui para Hannah Arendt, tá? Que pensam dentro desse contexto de exploração e que de alguma forma trabalham esse contexto de exploração. Poucas pessoas fazem esse movimento. E ele continua. Depois, nas últimas páginas de seu livro, ela conjura diretamente o pensar. O pensamento seria o que menos prejuízos teve daquela evolução social negativa. Isto, e aqui um ponto, tá, gente? Isso aqui é super importante. Isso é o Byung-Chul Han interpretando Hannah Arendt. Vocês, por exemplo, na leitura de vocês, podem ter outra interpretação da Hannah Arendt. Porque aqui, na verdade, o buraco é até mais profundo. Sou eu, Pablo, interpretando o Byung-Chul Han, que está interpretando a Hannah Arendt. É por isso que pesquisa, isso funciona para todas as áreas, né? Mas enfim, aqui no nosso caso, acaba sendo também um esquema de pirâmide, porque um vai citando o outro, e vai citando o outro, quando a gente vê, está lendo vários livros ao mesmo tempo. Então, o que ele está dizendo é isso, ó. Depois, nas últimas páginas de seu livro, ela conjura diretamente o pensar. O pensamento, e aí ele diz, o que ele entendeu sobre o que ela coloca lá no livro dela. O pensamento seria o que menos prejuízos teve daquela evolução social negativa. Já adianto para vocês que ele discorda disso, tá? Hannah Arendt acha que o pensamento ficou salvo em alguma medida, só que o Byung-Chul Han acha que não. Por que que não? A gente já viu isso, mas só para lembrar. Dentro do processo de alienação, dentro do contexto neoliberal especificamente, é preciso fazer com que o sujeito acredite nessa liberdade, no discurso neoliberal de que você de fato consegue empreender por si e que é chefe de si. Então aqui há uma espécie de colonização desse pensamento. Então, dentro do contexto liberal, o sujeito acha que é livre, mas o pensamento dele está completamente colonizado. Então, não salvou-se, para o Byung-Chul Han, não salvou-se nem o pensamento. O sujeito acha que é livre, acha que tem ação de fato dentro do contexto neoliberal. Só que o movimento dele de produção de produção de consumo, ele crê que ele vai furar a bolha social e vai ganhar muito dinheiro. Mas é só uma construção que, incutido na consciência dele, portanto, de fato colonizando o pensamento dele, faz com que esse indivíduo produza, que quem na verdade está ganhando dinheiro é só quem está no topo dessa pirâmide, tá? Aí ele continua, embora o futuro, né, ainda comentando Hannah Arendt, embora o futuro do mundo não dependa do pensamento, mas do poder das pessoas que agem, o pensamento não seria irrelevante para o futuro das pessoas, pois, dentre as atividades da vida ativa, o pensamento seria a mais ativa atividade, superando todas as outras atividades quanto à pura atuação. Assim, ele comenta, continuando falando sobre ela. Ela encerra seu livro com as seguintes palavras: aqueles que estão familiarizados com a experiência do pensamento dificilmente deixarão de concordar com o provérbio de Cato. Jamais se é tão ativo como quando, visto do exterior, aparentemente nada se faz. Jamais se está menos só
do que quando se está só na solidão consigo mesmo. Aqui ele está escrevendo o que ele interpretando Hannah Arendt, mais uma vez, é que este sujeito estaria ali, de certa forma, habitando o próprio pensamento. Seria um indivíduo que está no contexto neoliberal, está no contexto de exploração, mas que salvou-se o pensamento, né? Quer dizer, ele está vivendo aquela estrutura porque não tem como você correr, né? Você não consegue fugir para o meio do mato e, enfim, deixar de viver na estrutura urbana do capitalismo e do modo como somos atravessados, mas ao menos ele conseguiu preservar este estado do pensamento. Ou seja, jamais se é tão ativo como quando, visto do exterior, aparentemente nada se faz. Você não está fazendo nada, mas tua cabeça está ali pensando na coisa. Jamais se está menos só do que quando se está só na solidão consigo mesmo. Aí o Bill Churran. Essas frases conclusivas soam como um auxílio emergencial. O que poderá erigir aquele puro pensamento em que se pronuncia de forma mais pura a experiência do ser ativo? Aí ele vai justificar o que eu já comentei. Ó. Justo a ênfase no ser ativo tem muito em comum com a hiperatividade e a histeria do sujeito de desempenho pós-moderno. Então, quer dizer, o que ele tá descrevendo? Esse ser ativo que a Hannah Arendt coloca para jogo aí, mesmo ele dentro de uma estrutura massificante, completamente mergulhado na mecanicidade do trabalho, Hannah Arendt, ele pensa. Alguns, né? Poucos. Alguns podem pensar e estão salvos ali no pensamento. O pensamento é o suficiente para que eles consigam lidar com esses atravessamentos. Só que o Bill Churran está dizendo, mas isso não é possível. Até porque, como eu já mencionei, o próprio pensamento foi colonizado. E ele diz, ó, justo a ênfase no ser ativo tem muito em comum com a hiperatividade e a histeria do sujeito de desempenho pós-moderno. Até porque o discurso neoliberal só funciona a partir dessa construção. Eu preciso dar liberdade ao sujeito. Eu preciso fazer com que, por exemplo, e eu até anotei aqui, ele deita, ele chega em casa, né, depois de um dia cansativo de serviço, ele deita na cama dele, bota a cabeça no travesseiro, ele não consegue nem desligar os pensamentos dele para dormir. A ansiedade não deixa, porque ele já está pensando no que, é que vai acontecer no trabalho amanhã. Veja, é o pensamento colonizado. Então, para o Bill Churran, não existe este indivíduo que de fato consiga. É claro que ele quer que isso. Ele, na verdade, a gente vai até ver como que ele vai propor isso. Para que lado vai esse movimento? E onde a Hannah Arendt errou. Mas o que ele está descrevendo, ele não vê isso acontecer. O pensamento, o que para ela alguns ainda teriam mantido, o pensamento está colonizado. Aí ele continua. Ó. Também, esse provérbio de Cato, com o qual Arendt encerra seu livro, está um tanto deslocado, e ele vai dizer que ela interpretou errado. Pois em seu Tratado da República, o Cícero reporta-se originalmente a ele. Na passagem mencionada por Arendt, Cícero interpela seus leitores a afastar-se do fórum e do burburinho da multidão e retirar-se para a solidão de uma vida contemplativa. Então, olha só, li para vocês no começo do capítulo, né, fez ali um retorno, que a Hannah Arendt está criticando a vida contemplativa. Ela está criticando a vida contemplativa que deriva-se da modernidade. Uma contemplação dentro do contexto da modernidade. Não vou entrar em detalhes, porque nas aulas, 3, 4 aulas para trás, talvez, eu explorei bastante isso com bastante detalhe. Mas o modelo de pensamento moderno, que é a origem da crítica da Hannah Arendt, é dele que o buraco começa a ser cavado. O capitalismo nasce dali, a Revolução Industrial nasce dali, e, portanto, o que ela está colocando aqui para jogo, esse indivíduo mecanizado, alienado, nasce dali. Então, ela tá criticando este modelo de existência contemplativa. Por exemplo, a existência contemplativa é essa que coloca a razão no ápice de tudo, essa mesma razão que vai dominar, vai fazer uma tecnicidade da natureza para explorar essa natureza na direção da existência dessa cereja do bolo que é o ser humano. E aí as implicações disso é o que nós estamos vendo hoje no colapso climático, por exemplo. Então, é nessa direção que ela tá criticando. E aí o Bill Churran, citando aqui o Cícero, porque ele está dizendo, o Cícero, na minha percepção, diz o Bill Churran,
interpretou melhor essa citação que a Hannah Arendt colocou ali acima, que é a necessidade de voltar a uma vida contemplativa, mas não é, e aí é que o ponto é, essa vida contemplativa que ele está aqui propondo uma volta, não é essa contemplação moderna. Não é. É a contemplação antiga, ele vai mais atrás. Veja, o Cícero é de lá de trás. É uma contemplação quase intelectual, né, no seu sentido. Veja como é que ele coloca, ó, afastar-se do fórum e do burburinho da multidão e retirar-se para uma solidão de uma vida contemplativa, para que você consiga de fato pensar sobre a coisa. A necessidade do ócio aqui, efetivamente, para que você consiga lidar com esses atravessamentos de maneira crítica, de maneira intelectual. Não é só uma razão técnica, como era a contemplação moderna. Aqui é uma razão mais intelectual, né? Mais pautada em uma construção crítica. Veja, eu vou continuar a leitura. Assim, logo após ter citado Cato, ele louva propriamente a vida contemplativa, não a vida ativa, né? Não simplesmente se tornar ativo, mas só a vida contemplativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser. A partir daí, Arendt quer louvar a vida ativa. Também aquela solidão da vida contemplativa não se coaduna, sem mais, com o poder do homem ativo, conjurado sempre de novo por Arendt. Aqui, eu vou ler o finalzinho, mas o que ele quer demonstrar aqui é o seguinte. A construção da Hannah Arendt seria a seguinte. Você tem a alienação. Dessa alienação, a Hannah Arendt está propondo ação, para que dessa ação você consiga subverter essa alienação. Só que, para o Byung-Chul Han, esse é um movimento fadado ao fracasso, porque essa ação, ele vai explorar isso no próximo capítulo, seria uma ação reativa. E a reação, inclusive ele vai usar o Nietzsche, que o Nietzsche é alguém que teoriza sobre o ressentimento, sobre a reação. Na reação a gente não pensa. Quando a gente reage, a gente responde ao atravessamento pelo fígado, não pela intelectualidade. A gente só reage. E o reagir não dá conta da subversão, porque é preciso um passo atrás para que você possa racionalizar essa experiência. Então, o movimento que ele está propondo é: o indivíduo está alienado, então é preciso uma contemplação, primeiro, porque dessa contemplação vai surgir uma estrutura crítica, um pensamento crítico que vai levar a uma autonomia e aí sim uma subversão desses atravessamentos. Então ele diz, ó, por volta do final do seu tratado, Expectativa, sem querer, Arendt acaba falando da linguagem da vida contemplativa. Ela não consegue ver que precisamente a perda da capacidade contemplativa, que não por último depende da absolutização da vida ativa, é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Olha só o que ele está dizendo então, ó. Perder a capacidade, vou lendo, mas mudando um pouco o sentido do texto, ó. A perda da capacidade contemplativa, o sentido do texto não, né? O sentido das palavras para fazer o texto fazer mais sentido. A perda da capacidade contemplativa e, portanto, a perda de sentar, igual nós estamos fazendo aqui, né, num dia com calma, ler o texto, entender, discutir, debater, perdemos isso. Perdemos isso. E por que perdemos isso? Porque a partir da modernidade, a vida se tornou atropelativa, né? É como se a gente estivesse numa roda, a roda está girando lá dentro e nós estamos lá dentro. E a gente não consegue acompanhar a velocidade dessa roda. E o que acontece? A roda vai girando, a gente só vai sendo levado. Então, a vida nos atropela. Quando a vida nos atropela, a gente não tem tempo. Principalmente pensando num período de um capitalismo tardio, barra tecnológico, a gente não tem tempo para nada. Então, perder essa capacidade foi fruto justamente desta vida ativa, que ele diz, ó, que não, por último, depende da absolutização da vida ativa. O que é a absolutização da vida ativa? É justamente tornar, num grau absoluto, essa existência acelerada. Ora, a gente está conectado o tempo todo, está trabalhando o tempo todo, WhatsApp o tempo todo, rede social o tempo todo, e faz. Que horas que a gente senta para pensar na existência? Nesse sentido contemplativo? Não senta.
E aí é um ponto, tá? Dentro de um discurso neoliberal, é exatamente isso que eles querem. Porque se a gente senta para pensar, a gente pensa em subversão desses atravessamentos. Então, este indivíduo que está massificado, que está vivendo essa aceleração, que está vivendo essa estrutura dessa roda que gira e simplesmente arrasta ele, é o que o neoliberalismo quer. É exatamente o que ele quer. Porque aí, quando esse sujeito chega em casa à noite, depois do trabalho, esse sujeito vai sentar na mesa, abrir a crítica da razão pura do Kant, vai estudar o Kant? Não, ele vai dormir, pô, ele está cansado. Amanhã vai repetir tudo de novo. Entende? Então é isso que ele está dizendo, ó. A perda da capacidade contemplativa, que não por último depende da própria absolutização da vida ativa, é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Né? Então fecha aqui o capítulo 4 com ele demonstrando o problema da leitura da Hannah Arendt. E aí, no quinto capítulo, ele vai começar a ir na direção da necessidade, então, já que ficou clara essa necessidade, dar o passo para trás. Qual que é essa necessidade? De começar a contemplar de novo. Precisamos contemplar novamente. Precisamos pensar, olhar criticamente. Por exemplo, sentar com calma, ler. O livro é difícil, filosofia é difícil. Às vezes a gente vai ler um parágrafo e vai ler 10 vezes uma linha, não vai entender. É isto. É na ruminação do texto, na dialética, na troca, que as coisas vão fluir. Mas aqui é óbvio que, levando em consideração que estamos nessa estrutura hiperacelerada, mesmo que a gente tenha alguma consciência, às vezes a gente não tem tempo, né? Não tem tempo de fazer esse movimento. A gente está aqui, de fato, agora, debatendo esses assuntos, tentando construir um entendimento a partir do texto do Bill Churran, mas veja quantas pessoas não estão aqui. Sei lá, chegaram cansadas do serviço hoje. Pensaram, eu não vou conseguir prestar atenção. O Pablo vai falar lá e eu vou cochilar aqui. Então, veja como é complexo, né? Tem que dimensionar o fato de que estamos inseridos nesse contexto. Mas alguma coisa precisa ser feita. O que o Bill Churran está dizendo esta coisa que precisa ser feita parte desta contemplação. O primeiro passo é a contemplação, porque eu preciso olhar criticamente para a coisa. Veja, para eu subverter a coisa, concorda comigo que precisa saber o que é a coisa? Eu só consigo fazer alguma coisa com a coisa se eu souber o que é a coisa. Me perdoem o tanto de coisa que eu falei aqui agora. Mas eu preciso saber sobre o substrato que eu pretendo subverter. Por isso a necessidade da contemplação. Deixa eu ver o chat. Anda comentando Roda Viva do Chico Buarque. Não peguei a referência, não sei o que é. Gisele, para Han, a própria subjetividade foi colonizada pela lógica do desempenho. Sim, na verdade, tudo colonizado, né, nesse sentido de produção e consumo, porque é assim que movimenta a coisa, e é uma colonização bizarra, né, nesse movimento de você interiorizar o controle, porque de fato é efetivo, né? Quando você é seu chefe, é você que se cobra. Às vezes é o outro te cobrando, às vezes o meu irmão, a gente brincando em casa, ele fala assim, não me fala o que eu tenho que fazer, não. Então, quando tem alguém mandando da gente, há um muro de resistência, já repararam? Se você tem um outro, e esse outro às vezes é impositivo e desagradável, você tem um muro de resistência. E por que aqui não tem um muro de resistência para o bichão? Porque é você mesmo que se cobra. Então, essa colonização, ela é visceral, né? Ela se coloniza todo o sujeito. E aí, por isso que funciona, por isso que o desempenho acontece, né? Por isso que essa construção dá conta da coisa. Capítulo 5 se chama Pedagogia do Ver. Eu vou entrar, vou ler pelo menos essa primeira página, a 51 e a 52 no caso, tá? Então diz o Bill Churran, ó. A vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No crepúsculo dos ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas, em vista das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever.
A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si, isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. É tudo que a gente falou aqui. Por isso que é uma proposta de crítica, né? Quem tem um olhar demorado e lento hoje? Quem consegue fazer esse movimento? Quem consegue sustentar especificamente esse movimento? Quando eu falo sustentar, é até mesmo materialmente, né? Quem consegue dar conta de ter um tempo. Eu sempre falo isso para os meus alunos de modo geral. Há certo privilégio nesse movimento que nós estamos fazendo aqui. Porque a maioria esmagadora das pessoas não vão parar para estudar filosofia. E eu repito, tá? Não é nem porque elas não queiram, muitas de fato podem querer, genuinamente, mas vão acordar amanhã às 5 horas da manhã. E aí pode atrapalhar todo o dia de trabalho delas, e isso tem uma consequência negativa no retorno material. E aí a vida descamba. Por isso que é complexo a coisa. Esse aprender a ver seria a primeira pré-escolarização para o caráter do espírito. E aí um ponto, ó. Temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios limitativos. Aqui tem alguns pontos para a gente comentar. Aqui ele começa a introduzir o conceito de reatividade do Nietzsche. Um indivíduo reativo o que é a reatividade para o Nietzsche, né? A reatividade é uma espécie de doença, porque quando você é reativo, você vê a vida como... E aqui a gente precisa entrar num aspecto, tá? É claro que o Bill Schurranker está fazendo uma leitura do Nietzsche. O Nietzsche não está muito preocupado em construções políticas e econômicas, então é o Han fazendo uma leitura do Nietzsche. Quando Nietzsche postula a reatividade, ele está postulando dentro de um contexto existencial. Reativo é esse indivíduo. Veja, se a gente pensa no sistema imunológico, o sistema imunológico não reage a um antígeno, a um patógeno, portanto, a uma possível doença. Então, eu estou reagindo a algo que está acontecendo, algo aparentemente danoso, tá? Vou colocar assim, porque simbolicamente, no sentido existencial, não tem a mesma relação com o sistema imunológico. Mas o ponto é, dentro do contexto nietzschiano, o reativo é aquele que não aceita o trágico. E aí, o trágico da vida. Viver é trágico, é ter que lidar com o desamparo, com a ausência de sentido, com o fato de que as coisas te escapam e que você não vai conseguir, dentro de um sentido absoluto, dar conta dessa existência. A vida é dor, é sofrimento, é infelicidade, e no final eu vou morrer. Viver é isto. Quem lida reativamente com isto não aceita isto. Não aceita que isto é um a priori. Não no sentido absoluto, né? Mas é um a priori porque faz parte da materialidade da existência. Então, viver é ter que lidar com essas construções trágicas. O reativo reage a isto, entendendo isto como uma doença. E ao olhar para a vida nessa construção como uma doença, primeiro você já está batendo cabeça com a vida, né? Você está batendo cabeça com a vida. E qual é o ponto? Você começa a idealizar a existência. Porque você olha para isso que está à sua volta, esse trágico, e fala: eu preciso de um lugar melhor, de um plano espiritual, de um céu, de uma estrutura melhor. Eu preciso de uma esperança, né? Enfim. E para o Nietzsche tudo isso é problemático. Tudo isso é problemático porque esse sujeito que idealiza a existência, ele não vive. O reativo não vive. O reativo, o ressentido, o que quer vingança nesse sentido aqui, ele não vive. Porque quando ele idealiza, ele coloca a consciência dele numa realidade temporal que não existe, que é o futuro. No lugar melhor, no céu, na bem-aventurança, no nosso lar do mundo espírita, enfim. Você coloca no lugar melhor. Só que o futuro não existe, né? O futuro não é uma realidade temporal plausível.
Então, e aí fica assim, a tua consciência buscando uma realidade que você nunca vai alcançar, e essa consciência deixando de viver a realidade que de fato é factível, que é o presente. No fim das contas, essa consciência não está vivendo nem lá e nem aqui. E, portanto, o reativo, este reativo, não vive, não existe. Não está experienciando de fato a existência. Ah, Pablo, mas então é para ser quietista? É para ficar em posição fetal, a vida é Não, não é isto, mas é no sentido de ir para o Nietzsche, a vida, antes de mais nada, é trágica. Então, qualquer coisa que vá se fazer com a existência precisa partir do trágico. Compreende? Se você bate cabeça com o trágico, você fica preso nesse trágico. Aí você não existe porque você está ali batendo cabeça com o trágico. Agora, o contrário do reativo, aí de fato é o ativo propriamente, no Nietzsche. O que é o ativo? O ativo é aquele que vive mesmo sendo trágico a vida. Por exemplo, é aquele que faz alguma coisa do trágico. Nietzsche, por exemplo, vai dar a música como referência. A música é algo que nós podemos nos ancorar, a arte, né, de modo geral. O próprio Schopenhauer falou isso lá atrás. O objeto estético é capaz de me permitir certa contemplação da existência. Então, veja, a vida é trágica, mas eu posso fazer alguma coisa com isso. A analogia que eu sempre faço: a vida é um limão, né? Você chupar um limão, você faz careta. Mas o que dá para fazer com o limão? Dá para fazer uma limonada. E aqueles que são mais soltinhos, façam uma caipirinha. Mas veja, você está fazendo alguma coisa a partir do trágico. Então, na construção nietzschiana existencial, não ser reativo é não ser ressentido. E, portanto, é ser ativo, o contrário do reativo, é ser ativo no sentido de se apropriar do trágico. E aí é o conceito de amor fati do Nietzsche, né? Você tem que aceitar que é trágica a vida. Qual que é o primeiro fundamento? Aceita, amor fati, aceita que é assim, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que é trágico. Agora sim, aceitou que é trágico? A partir disso você vai fazer alguma coisa. Dei aqui uma pincelada em como que é na construção nietzschiana. Vamos ver como o Han está interpretando isso. Então, bom, temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios limitativos. A falta de espírito, falta de cultura, repousaria na incapacidade de oferecer resistência a um estímulo. Reagir de imediato é seguir a todo e qualquer impulso, ou perdão, reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Veja, bem Nietzscheano, no sentido, inclusive, existencial. O reativo entende aquela construção como uma doença e não pensa. Esse é o ponto central, percebe? O reativo não pensa. Ele simplesmente reage. E simplesmente reagir não te permite lidar como a coisa de fato deve ser lidada, que é um olhar crítico com calma. Você precisa ter calma primeiro. Você precisa o atravessamento neoliberal. Você precisa sentar, olhar, encarar, entender o que é aquilo. Você só vai conseguir subverter se você compreender o que é aquilo. Lá no contexto nietzschiano, você só consegue lidar com o niilismo se você encara o abismo. Dentro do contexto nietzschiano, inclusive, você precisa se jogar no abismo. Só é possível fazer alguma coisa do trágico se você tiver experimentado o, 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 o sofrimento que é encarar o abismo. Então, essa é a construção. Não? Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Aqui, Nietzsche nada mais propõe uma revitalização da vida contemplativa. E aí o ponto que eu comentei, essa vida não é um abrir-se passivo que diz sim a tudo que advém e acontece. Ao contrário, ela oferece resistência aos estímulos opressivos e intrusivos. Inclusive, é exatamente o que o Nietzsche faz em Genealogia da Moral.
O Nietzsche lá em Genealogia da Moral não está propondo uma subversão dos atravessamentos da moral cristã? Se você simplesmente reagir, não vai funcionar. Você precisa entender como a moral cristã leva imposição, leva o indivíduo a um contexto de ser fraco, né? A expressão que o Nietzsche usa, moral dos fracos. Você precisa entender isto. Como é que você vai subverter uma coisa que você não compreende? Então, esse ponto é importante, né? Quando ele diz assim, ó, aqui Nietzsche nada mais propõe uma revitalização da vida contemplativa. Essa vida não é um abrir-se passivo, é contemplar, é o contrário. Não é uma vida passiva que diz sim a tudo que advém e acontece. Ao contrário, ela oferece resistência justamente porque essa imposição você para encarar ela primeiro. Olhar criticamente, construir um senso crítico sobre isso, para assim poder desconstruir a coisa. O que é genealogia no Nietzsche? Genealogia é um processo de desconstrução. Sabe quais outros dois fizeram o mesmo movimento? Vou colocar os outros três, tá? Que são conhecidos como filósofos da suspeita: Nietzsche, Marx e Freud. E contemporaneamente o Foucault. Genealogistas nesse sentido de desconstruir, de olhar para trás e desconstruir algum tipo de entendimento que, de certa forma, está, é, está em caráter de absoluto. Só que para você desconstruir algo, principalmente pensando em quanto isso é densamente estruturalizado, você precisa de tempo, você precisa de ruminar, você precisa de ler o texto, você precisa sentar a bunda na cadeira e ler o texto, ler os textos, estudar de fato a coisa, olhar criticamente para os atravessamentos. Isso não se resolve da noite para o dia. Ele continua. Em vez de expor o olhar aos impulsos exteriores, eles o dirige soberanamente. Né? Esse movimento não é só o olho, né? Mas é olhar nesse sentido crítico. Enquanto um fazer soberano que sabe dizer não é mais ativo que qualquer hiperatividade, que é precisamente um sintoma de esgotamento espiritual. Veja como ele coloca isso, né? O reativo é sintoma de esgotamento porque é como se ele tivesse sabe quando você tá. Eu vou usar essa expressão, parece redundante, mas é que você tá cansado, sabe? Por isso a sociedade do cansaço. Você tá cansado. E você só reage. E aqui o reagir, ele tem até uma conotação mecânica. Você só reage. Você vive uma existência mecânica. É o que o Camus, no mito de Sísifo, ele descreve algo assim, no sujeito transicionando dessa existência mecânica para a compreensão do absurdo, que é quando ele narra, num pedaço do texto, ele narra a vida do indivíduo. Acorda, mesmo horário todos os dias, toma quase sempre o mesmo tipo de café, arruma a pasta, sai de casa, 3 horas de ônibus, mesmas pessoas, mesmo motorista, mesmo trajeto, ônibus lotado, chega no trabalho, senta na sua baia lá no trabalho, faz as mesmas coisas todo dia, horário do almoço, a mesma piadinha do seu colega de trabalho, aí você descansa um pouquinho, volta para o trabalho, faz a mesma coisa, aí depois vem para casa, 3 horas para voltar para casa, as mesmas pessoas. Você tenta ler o livro, mas não consegue, tá tão cansado do trabalho, né? É tão difícil. Você começa a ler o livro no ônibus, aí quando você percebe você está pescando, aí chega em casa tarde, aí tem que cuidar das coisas de casa. Repara, eu descrevi a vida de quase a maioria esmagadora das pessoas. Por isso que pode não ter gente aqui agora, porque está cansada, porque vai repetir tudo isso amanhã. Então veja, as pessoas estão cansadas. E o reagir é um reagir que às vezes é mecânico. Você só está. Veja, um outro modo de ver isso. Você está reagindo, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Não tem vida, tem sobrevivência. Algumas pessoas podem até ter consciência, e tem, de fato, tem. Tem consciência desses atravessamentos todos. Mas elas estão muito mais preocupadas, e é legítimo, em colocar comida na mesa. Então, inclusive, é um dos porquês que muitos filósofos marxistas no século passado vão dizer por que não houve revolução lá no século XX, né? O século XX catastrófico que foi
guerras mundiais, fascismo, nazismo, bomba atômica, crises do capitalismo, né, a crise de 29, enfim, substrato propício para uma revolução marxista. Por que que a revolução não aconteceu? Um dos motivos, né? Vários aqui, mas um deles. O ser humano estava tão visceralmente conectado à materialidade da existência que a consciência de classe por si só não era o suficiente, porque ele ia pensar duas vezes assim, ó, ok, vou tentar a revolução, e se não der certo, eu parcelei minha casa de 360 vezes, o carro de 400 vezes, aí tem que botar comida dentro de casa, tem o uniforme dos meus filhos, vou tentar a greve, a revolução, o que quer que seja, e se der errado, eu vou perder meu emprego, e eu tô, ó. Então, veja, as pessoas estão sobrevivendo, as pessoas estão reagindo. E aí, o que que ele está tentando defender aqui nesse pedaço do texto? Antes de reagir propriamente, é preciso contemplar, é preciso entender. Repito, só dá para fazer alguma coisa da coisa se eu souber o que é a coisa. Eu preciso olhar criticamente primeiro para ela. Por isso que ele diz, né? Enquanto um fazer soberano que sabe dizer não é mais ativo que qualquer hiperatividade, que é precisamente um sintoma de esgotamento espiritual. A dialética do ser ativo que escapa a Arendt, ele volta lá, parece que ele estava num picuinha com a Arendt, né? A dialética do ser ativo que escapa a Arendt consiste no fato de que a agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta numa hiperpassividade. Olha só o que ele coloca, né? O ativo da Hannah Arendt, que não pensa, né? A Hannah Arendt não contempla a contemplação, me perdoe a redundância, porque ela parte direto para a vida ativa. Então, se ele não, se ele não pensa, se ele simplesmente age, olha só como ele coloca, ó, a dialética do ser ativo que escapa a Arendt consiste no fato de que a agudização hiperativa da atividade, vamos só agir, tá? Já estou sendo massificado, vamos só agir, faz com que essa se converta numa hiperpassividade. Por que que é hiperpassivo? E aí a coisa se fecha. Vamos para o exemplo do Camus de novo. Esse sujeito que eu acabei de descrever, 8 horas da manhã, trabalho, papapá, papapá. Por que que ele se torna hiperpassivo? É o exemplo daqui, né? Do contexto da pessoa que não está aqui. Porque ele não vai querer entrar numa chamada de vídeo segunda-feira, 9h30 da noite, para falar das coisas que possivelmente vão ajudar ele a subverter o sistema. Ele só quer dormir, ele está cansado, porra. É a sociedade do cansaço. Ah, e é esse ponto que o discurso neoliberal quer. Quanto mais se massifica esse sujeito nos diversos modos possíveis, aqui é no corpo mesmo, é na entranha do corpo, é o cansaço propriamente, esse sujeito, ele não vai entrar numa live, numa aula 9h30 da noite para debater filosofia, para possivelmente sequer postular alguma coisa para tirar ele desse buraco. Ele só quer dormir, ele está cansado, ele só quer sobreviver, ele só está reagindo. Tá? E por que é hiperpassivo? Porque continua. Amanhã continua, no mesmo modo. Vai levantar, vai trabalhar, é passivo. Se torna hiperpassivo. Certo? Para fechar, na qual se dá a anuência irresistivelmente a todo e qualquer impulso e estímulo. E aí, para matar, essa frase que é famosíssima, geralmente quando eu escrevo um texto do Bill Churran, ela aparece lá nos textos, ele diz: em vez de liberdade, ela acaba gerando novas coerções. E aí a frase: é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seremos. E aqui é a crítica visceral ao contexto neoliberal, né? Que o contexto neoliberal vende a liberdade. Esse indivíduo, dentro desse contexto, é vendido a ele a ideia de que ele é livre. Ele diz, ó, é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nós somos, vendi para você a ideia de liberdade. Vai, meu amigo, tapinha nas costas, né? Vai. A uberização, chefe de si mesmo. Vai lá, você dá conta. Quer ficar rico? Vai. Você só precisa trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia. Se vocês baterem papo com quem é Uber, em algum lugar do Brasil, vocês vão encontrar gente que trabalha essa quantidade de horas. Vocês vão encontrar gente que trabalha essa quantidade de horas.
Então, veja, esse discurso dá a esse sujeito uma ilusão de liberdade. Veja, ele está sendo ativo. Está sendo ativo. Só que ele está sendo ativo sem a contemplação, porque ele não está pensando no buraco que ele está inserido. Ele só está sendo ativo. Por quê? Porque ele comprou o discurso de que este ser ativo vai tirar ele do contexto social que ele está inserido. Vai fazer ele galgar um contexto social maior. Vai fazer ele ganhar dinheiro. Mas é para fechar. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Porque, na verdade, o que acontece é justamente a primeira página do livro, né? Quanto mais ativos nos tornamos, na verdade, mais doentes ficamos. Que aí vem todas as doenças neuronais que ele descreve como os problemas de uma sociedade disciplinar, de uma sociedade do desempenho. Certo? Perguntas, comentários? Eu ia parar por aqui, então fecho aqui. A gente retoma depois da página 53. Deixa eu sair aqui da marcação, eu posso ver vocês. Quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário, no chat não tem nada, mas podem ficar à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu que agradeço, Aline. Agora que eu vi que seu nome, né, na hora que você entrou, não estava Aline. Deixa eu aproveitar, sempre como eu faço para vocês, mas se vocês quiserem falar ou colocar no chat depois, podem ficar à vontade, tá? Quem quiser estudar de maneira sistemática, com mais cuidado, com mais atenção, aqui a gente faz uma vez a cada 15 dias, né? Mas quem quiser com 2 vezes por semana, então veja, a gente dobra, para além de dobrar o conteúdo, lá na minha plataforma a gente estuda com mais cuidado. Aqui eu estou vendo que o Antônio está aqui, a Luana também estava aqui, ou estava, né? Não sei, cadê? Sumiu. Que já fazem parte lá da plataforma. A Luana não, a Ana, cadê a Ana? Ouvi Luana ali, li Luana. E lá na plataforma a gente já estuda com mais atenção todos esses temas, né, com mais cuidado. Uma aula ao vivo por semana e uma aula gravada por semana. Aula ao vivo. Geralmente a gente também faz clube do livro. Atualmente estamos lendo O Mal-Estar na Civilização, mas já lemos Nietzsche, já lemos Platão, já lemos Fernando Pessoa, e todos estes clubes do livro estão salvos. Se você entra hoje, você acessa lá e vai estudar de cabo a rabo esses livros. Por exemplo, Genealogia da Moral, do Nietzsche, foram 20. Ah, porque mudou para a Bia, né? Foram 20 e tantas aulas. O Camus, com o Mito de Sísifo, foram mais de 30 aulas. A gente lê o livro de cabo a rabo, tá? E nas aulas gravadas é um curso de algum tema. Atualmente nós estamos intercalando Sartre e o existencialismo, já tem umas 10 aulas no curso, e Freud, uma introdução à psicanálise. Mas tem outras infinidades de opções, né? Tem curso de filosofia da mente, tem curso de filosofia oriental, tem curso de metafísica, tem curso de filosofia política, tem curso sobre o Kant, sobre o Heidegger, sobre filosofia da psicanálise, de cabeça eu não lembro. Spinoza, Dostoiévski, enfim, uma infinidade de conteúdos lá na plataforma. A plataforma funciona por mensalidade e a mensalidade é R$ 49,90 por mês. Se vocês tiverem interesse de um estudo mais sistemático, me chamem no privado que eu explico com mais detalhes e faço a inscrição de vocês, tá certo? No mais, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer debater algum ponto, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu olho aqui a nossa data de retorno, a gente retoma desta página 53, vamos retomar dia 16, tá? Dia 16 de março, daqui 2 semanas. Tudo certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Lá no grupo a gente vai conversando. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E até daqui a 2 semanas. Um abraço.